Cumprimento o Senhor na paz do Senhor, amém? Amém. Começando 2024 aí, né? Primeiro curso de ensino do ano, beleza. Nós vamos estar dando continuidade ao que nós terminamos o ano passado, né? A Carol deu uma pincelada aí, né? No que nós já tínhamos falado no último culto. Catou fez um apanhado aí do que nós já tínhamos tratado, né? E como nós tivemos esse recesso, então nós vamos voltar. Eu já até perguntei para ela, será que eu não estou no capítulo 20 ainda? Porque do ano passado eu fiz um download lá e deu certo, colocou na cabeça. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, né? Em Êxodo 20, né? Uma pergunta, alguém sabe os 10 mandamentos? Citar os 10 mandamentos sem ler. A gente já entra lá, não adulterarás, não matarás, né? Só vai ali, né? Mas são, né, os 10 mandamentos e os 10 versículos que eles estão escritos. É isso que eu preciso saber, se nós sabemos, né? E às vezes a gente não sabe, não. Bem, vamos lá? Todo mundo encontrou o Êxodo 20? Diz assim, ó. Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 3: Não terás outro Deus diante de mim. Versículo 4: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Os irmãos podem sentar. Quando nós vamos dar uma lida nos 10 mandamentos e a gente acha que são algumas coisas que impossíveis de se cumprir ou impossíveis de se fazer cumprir nas nossas vidas, né? E os 10 mandamentos, eles não são algo que nós não conhecemos, porque esses mandamentos, eles são mandamentos da moral de Deus. Todos nós nascemos com uma moral, sim ou não? Todos nós sabemos o que é certo e errado. Se você falar para mim que você não sabe o que é certo e errado, nós temos algum problema aí, porque se nós perguntarmos para uma criança de 2 anos, ela sabe o que é certo e o que é errado. Ela pode não compreender, mas ela sabe o que é certo e o que é errado. Porque
quando nós fazemos algo errado, e nós olhamos e falamos, não, errei no céu. Mas ninguém nunca falou isso para você. Você já falou alguma coisa, já fez alguma coisa que ninguém nunca te falou que era errado, e aí de repente bate um friozinho na espinha e você fala, isso não foi legal. O que eu pensei não foi bom, né? E ninguém nunca te falou que é errado, que é certo, que é errado. Mas por quê? Porque você tem a moral de Deus dentro de você. Quando Deus criou o homem do barro, lá no pó da terra, lá, e fez a laminha, fez o bonequinho e soprou nele o fôlego de vida, simultaneamente Deus soprou no homem a sua moral e o seu desejo, algo de Deus está dentro de nós. Tanto é, irmãos, que toda situação, todas as pessoas do mundo, todo lugar no mundo onde você andar, as pessoas podem nunca ter ouvido falar de Deus, mas elas têm um Deus a quem vão cultuar. Não importa. Você fala, mas é errado. Eu não falei que é certo. Eu falei do sentimento de adoração, de adorador que todo homem tem dentro de si. Se você for lá no Polo Norte, aonde não tem televisão, não tem WhatsApp, não tem nada, não tem internet, não tem nada, mas tem pessoas morando lá, você vai ver que eles têm alguma imagem, algum objeto, algo que os fazem adorar e a reportar a Deus. Por quê? Isso é inerente ao homem. Nós não adoramos a Deus porque são bonitos, nem elegantes, nem santos. Nós adoramos a Deus por necessidade. Todo homem tem a necessidade de adorar a Deus, porque nós fomos criados para isso. Esse é o grande lance da nossa vida. Nós somos criados para adorar a Deus, para louvar o nome do Senhor. E aqui, quando Deus escreve esse decálogo, né, ou esse mandamento, primeiro você tem que entender o que é mandamento. O que é mandamento? Mandamento é uma ordem. Você tem que cumprir. Foi uma ordem dada. Você não tem. O mandamento ele não como se diz, flexível. Você pode ou não obedecer. Você pode ou não obedecer. Mas as consequências e as regras e as ações que você faz por desobedecer, elas virão. E também as regras por obedecer também virão, como Deus aqui trata neste capítulo. Então os 10 mandamentos eles foram escritos aonde, irmãos? No pé do monte Sinai. Então Deus vai lá, né? Chama Moisés para a nuvem escura. O povo estava com medo da presença de Deus, só porque tinha alguns relâmpagos, o monte fumegava e tinha trovões e raios, né? O povo ficou um pouco com medo. E o povo falava para Moisés, não, vai lá, Moisés, vai aqui na frente, a gente fica aqui atrás, nós vamos o que você fala. O que você fala a gente entende, o que ele fala é melhor a gente vai por aqui não. Por quê? Porque o povo tinha medo de Deus e não temor. Porque se você tiver temor de Deus, sabe, meu amigo, se o monte estiver fumegando, o fogo estiver pegando, você vai para dentro. Não quer saber. Porque Moisés tinha temor de Deus e não medo. Quando a Carol falou aqui a semana passada, né, Moisés tinha intimidade com Deus, falou, Senhor, esse povo é seu. Não fui eu que dei a luz a esse povo aí não. Viu? Ele não falou esse termo da luz não, tá? Ele falou outro termo mais pejorativo. Né? Eu não vou citar ele aqui agora. Mas Moisés tinha a ousadia de falar isso com Deus. E o povo não queria nem ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque temer a Deus, ter medo de Deus é uma coisa, ter temor de Deus é outra. Ter medo de Deus, a gente teme a Deus, tem medo de Deus por causa do inferno. Mas o temor a Deus e obediência é de quem mora no céu. É bem diferente, né? Então aqui a Bíblia diz que no pé do Monte Sinai, o monte estava fumegando, o manto estava pegando fogo, estava um reteté danado, e aí os irmãos encostam lá, e Moisés e seus anciões encostam, e a Bíblia diz que Deus faz essa aqui. Se você estudar um pouquinho, você vai entender que é a primeira aliança que Deus faz com o povo de Israel. É a aliança que, se você ler depois do capítulo 21, 22, 23, você vai entender as consequências desses 10 mandamentos. Porque você já parou para ler isso aqui? Que os 10 mandamentos não tem nenhuma condenação.
Você já leu? Já pararam para prestar atenção? Não tem uma condenação aqui. Não matarás. Só. Não roubarás. Isso aqui é um acordo. Isso aqui é um contrato celebrado entre Deus e aqueles que querem ir para o céu. E aqueles que querem obedecer a sua palavra. Isso aqui é um contrato. Não tem os castigos, não tem a repreensão. Mas a repreensão vai vir no capítulo 21, 22 e 23. Ele fala, olha, né? Isso aí você vai ver nos próximos cultos. E aí a Bíblia vai dizer que Moisés está escrito lá no sobe ao monte, e a fumaça era espessa, né? A nuvem era espessa, não tinha nada para não se enxergava. E aí a Bíblia diz que, se você ler lá em Deuteronômio, o capítulo 5, se não for me engano, o capítulo 6, o verso 5 diz que as tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus. Você imagina, né, irmão? Ter a presença do dedo de Deus escrevendo os mandamentos. E aí, esse acordo vem para que o povo de Israel compreenda. O povo de Israel é um povo cativo. E Deus precisava explicar para esse povo que eles eram livres. Como é difícil, irmãos, a gente conseguir convencer alguém que é cativo que ele é livre. Vocês já pegaram aqueles passarinhos que você compra no pet shop? Né? Sei lá, calopsita, vai. Você põe ela lá, você abre a gaiola, solta, ela não vai embora. Ela vai dar uma voltinha e volta para dentro. E se ela for para fora, o que acontece com ela? Ela não vai. Então ela fica ali dentro. Você pode soltar ele, deixar ele, porque ele não está acostumado com liberdade, ele não sabe as regras da liberdade. Se você soltar um passarinho que foi criado no cativeiro, que foi tratado ali, ele vai, se ele sair para fora da gaiola e não tiver um tempo para se adaptar, certamente ele vai morrer. Os inimigos, os predadores dele vão ser uma presa fácil. Porque ele não conhece a liberdade. Assim é o ser humano. Tem muito ser humano, irmãos, que ele está cativo. Você pode falar para ele que ele é livre e ele volta para o cativeiro. Porque não tem as regras, o básico, o manual de vida, né? E Deus começa a tratar aqui com o povo. E aí quando a gente fala assim desses 10 mandamentos, se você analisar os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos está ligado ao quê? Não adorar outro Deus. Está falando o quê? Da soberania de Deus. Os 10 mandamentos eram divididos assim, 4 mandamentos só falando, ó, não terás outro Deus. Porque aí eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, eu sei que são todos estudiosos, todos entendidos, né, que já leram esse texto. Se é proibido fazer imagens de esculturas, por que Deus mandou fazer o querubim lá no tabernáculo? Uma imagem? Escultura? Não? Sim ou não? Ou eu estou falando alguma... Se você ler lá depois, lá no tabernáculo, na construção do tabernáculo, vai construir 2 querubins, vai construir um propiciatório, um querubim vai olhar para o outro, uma asa vai tocar na outra, vai cobrir a arca. Por quê? Se você fosse me evangelizar e eu te fizesse essa pergunta, o que você responderia para mim? Responderia que os querubins não foi feito para adorar. Aquela imagem que eles mandou fazer deve ter um fundamento lá na árvore. Às vezes a gente, não, a pastora está correta, o caminho é esse. Mas o que adianta? O que Deus, vamos ler o versículo aqui? Não terás outro Deus diante de mim. Está aqui o versículo 3. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás. O segredo está aqui. Quando Deus fala para criar isso aqui, Ele não está invalidando a sua palavra.
Ele está invalidando quando ele não invalida a palavra dele. Ele está dizendo assim: olha, você não terá outro Deus de salvação diante de ti. Você não pode adorar a outra coisa, a outro material, seja estátua, seja isso, seja aquilo, seja uma montanha, seja uma árvore. Você não pode colocar ela no lugar de Deus. Ela não vai te levar a Deus. Porque algumas religiões aí que nós temos aí dizem: não, a gente não adora fulano de tal, a gente venera. Não. Agora pega no dicionário, o que é adorar e venerar, irmãos? Acho que são sinônimos, né? Se tiver algum professor de português aqui, por favor, que se levante. Sinônimos, são palavras que se equivalem. Mas mas a gente pede a fulano, para fulano falar com Deus, para resolver o meu problema. Então você está precisando, então Deus não é o suficiente para resolver o seu problema. Se eu precisar de alguém para resolver o meu problema diante de Deus, eu pego o boneco e vou embora. Porque Deus fala: olha, eu sou o Senhor teu Deus. Sou eu, não é eu que estou falando, é Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Acabou. Então, se Ele é meu Deus, eu posso falar direto com Ele. Eu não preciso de intermediário, irmãos. Você não precisa de intermediário. Você não precisa do pastor para falar: pastor, ora por Deus, fala comigo que eu vou resolver. Não, você ora para Deus, fala com Deus e Deus fala com você. Então, quando a gente fala assim: não terás outro Deus, está falando: diante de mim, você não pode colocar nada no lugar de Deus. Quando eu falo nada, é nada. As pessoas falam: eu não tenho mais escultura na minha casa. Pastor, você deu bem, mas você tem um filho que é um Deus para você. Você tem uma esposa que é um Deus para você, uma deusa. Você tem um marido que é o concurso. Você tem um emprego que é o Deus da sua vida. Eu não estou falando que você não deva trabalhar, que você não deva casar, que você não deve ter filho, não estou falando nada disso. Não estou falando que você não pode colocar isso no lugar de Deus. Porque isso são coisas inúteis. Não vão levar você a lugar nenhum. Então, ele pega e começa assim: não, você não vai ter outros deuses. O que Jesus fala lá no capítulo 27 de Mateus, irmãos? Alguém lembra lá? Uai, o que eu devo fazer, Senhor, para ser salvo? O jovem rico, né? Ele fala: o que você precisa fazer? Ele fala: não precisa fazer muita coisa não. Eu amo o Senhor teu Deus, ensino todas as coisas. Está resolvido o seu problema. Isso aqui ele está sintetizando os 4 primeiros mandamentos. Jesus sintetizou isso aqui. Ele falou assim: ó, os 4 primeiros mandamentos é isso, ó: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E qual é o segundo maior mandamento? Esse é o problema. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso está escrito aonde, irmão? Na Bíblia. Fala para mim. Na Bíblia. Você desperta. Se você não sabe onde está escrito na Bíblia. Está escrito. Alguém lê para mim Levíticos capítulo 19, verso 18. Uma coisa interessante que você pode fazer uma comparação quando você chegar na tua casa, né? Eu descobri isso hoje, tá? Compare Êxodo 20 com Gênesis 1. Mas eu vou falar: nossa, então compare. O que está escrito em Levíticos 19, 18? Não te vingarás, nem guardarás ira contra o teu filho ou teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Os outros 6 versículos acabaram sendo resumidos em Levítico 19. Jesus citou essas 2 passagens. Jesus pegou os primeiros 4, juntou tudo em um só. Pegou os outros 6, fechou também e falou: está tudo aqui amarrado, não tem para onde correr. Mas ele eliminou, quando ele falou amarrar o teu próximo a ti mesmo, ele eliminou os outros? Não, não eliminou. Ele apenas sintetizou. Então aí a Bíblia diz, né, como eu falei para vocês: se você pegar o livro de Gênesis capítulo 1 e o livro e os 10 mandamentos, Deus criou o mundo em 10 palavras. Você
quer testar, pode contar lá. Gênesis 1, do versículo 1 do 3 ao 29, pode contar lá. Dá 10 palavras. Coincidência, né? Foi muita coincidência. Tem tudo a ver. Quando a gente fala de 10 mandamentos, a gente está falando da moral de Deus, do costume de Deus, do que Deus é, de como Ele é e de como Ele quer que nós agimos. Por isso que tem tudo a ver. E aí ele fala no versículo 2, né, ele fala: farás para ti, não farás para ti mais escultura. Êxodo capítulo 20, verso 4. Né? Quando a gente estuda a história, né, de Israel, e você vai estudar a história do bezerro de ouro lá, né, você vai ver que as pessoas ouvem, e Moisés vai para o monte, fica 40 dias e 40 noites no monte e tal, e quando ele volta, né, eu estava lendo um dia desse no meu trabalho, né, terminando o livro de Êxodo, e é uma coisa interessante, quando ele volta, tem lá ilha de festa no arraial, mas não é festa, não tem nada, os caras estavam num carnaval danado lá, comendo, bebendo, bezerro de ouro para lá, bezerro de ouro para cá, e etc, etc. E ele fala: pô, não, você não vai fazer. E é interessante que Moisés pergunta para Arão e fala para Arão: Arão, o que você está fazendo? Qual é a resposta de Arão para Moisés? Moisés, esse povo é inclinado para o mal. Esse povo é inclinado para o mal. Você queria que eu fizesse o quê? Arão foi um tremendo de um babaca, para ser assim, humilde. Porque depois de você receber tudo que você recebeu de Deus, se você falar um negócio desse, na pior das hipóteses, tinha que falar que nem Josué: quanto a vós outros, eu não sei. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Você quer fazer? Faça. Eu não. Isso chama-se liderança, né? Alguém que tem coragem de assumir as consequências. Mas depois que ele viu, né, a Carol falou, querendo apedrejar Moisés, falou: eu vou machucar, vou contrariar esse povo? Não é nada. Você quer dizer, toma dizer, você quer elefante, toma elefante. Você quer camelo, toma camelo. O que você quiser de Deus, eu faço para você. Só não vem querer me apedrejar, que nem apedrejou Moisés. É a diferença, né, entre o líder e aquele que acha que é líder, né? Mas deixa eu falar. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu já vi muito folclore sobre esse texto, sobre esse tema aqui, sobre esse versículo, né? O que é tomar o nome de Deus em vão? Por exemplo, bati o cantinho da unha na esquina, lá no móvel, dedo mindinho. Aí você, Jesus. E você poderia falar cavalo de faraó. Não, Jesus. Ou então, está amarrado em nome de Jesus. Aí você já ouviu essa frase? Crente gosta muito dessa, né? Está amarrado em nome de Jesus. Um dia desse, uma mulher chegou para mim e falou: não sei o que, está amarrado em nome de Jesus. Eu falei: está mesmo? Além de amarrado, tem um cadeado. Tem jeito, não vai resolver, né? Então, o que é tomar o nome do Senhor em vão? Por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos o nome do Senhor. É estranho isso não falar, né? Mas ninguém pronuncia o nome. Você sabia que o judeu não pronuncia o nome do Senhor? Em respeito, em medo de profanar o nome do Senhor. Eles tratam ele de Yahvé, Jeová, Todo-Poderoso, El Shaddai, Elohim, Adonai. E vai lá, mas o nome de Deus mesmo nenhum deles sabe. Eles não ousam a proferir o nome de Deus por causa desse versículo. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão? É você fazer o nome de Deus chacota. Coisas frívolas. Tá? Você está brincando lá, uma coisa que não tem nada a ver. Jesus vai te pegar. Não sei o que. Você zombar do nome de Deus. É pegar o nome de Deus e fazer dele um nome corriqueiro. Afonso, por exemplo. Meu nome você pode zoar, bagunçar à vontade, fica à vontade, pode falar o que você quiser. Mas o nome de Deus, se você fizer, você vai ter um problema, um certo problema. Porque nós não podemos tomar o nome de Deus em vão. E tem coisas na nossa vida que nós vamos ter que repreender. Por exemplo, quando a gente lê a história dos barquinhos lá no mar, né, lá em João, e a gente vê Jesus na primeira vez lá repreendendo
o mar. Aí é engraçado que Jesus usou o mesmo termo para repreender o demônio de Gadareno. Aquieta-te. Cala-te, mar, quieta-te, vento. Fica quietinho. Eu sou o Senhor, eu estou mandando. Silêncio. No outro ele fala, mar, sossega. Porque uma era maligna, a outra era natural. E Deus manda nos dois. Como é isso? Jesus manda nos dois. Manda no natural e manda no sobrenatural. Né? Então a gente não pode brincar com o nome de Deus. O nome de Deus não foi feito para brincar, irmão. O nome de Deus foi feito para ser adorado. Às vezes você vê esses caras fazendo essas paródias aí, brincando. Eu brinco com muitas coisas nessa vida, irmão, mas com o nome de Deus eu não brinco. Não. Sinto muito, se quiser brincar, brinco, mas eu estou fora. Né? Uma outra pergunta muito interessante aqui para os irmãos, né, que recebe aquele pessoalzinho da pastinha no sábado. Lembra do dia de sábado para o santificar. Mas você vem na igreja domingo. E aí? O que vocês acham dessa brincadeira? Eu devo guardar o sábado? Ou eu devo guardar o domingo? O que vocês acham? São as perguntinhas que eles fazem para nós, irmãos, de vez em quando. Né? Irmãos, é simples o processo. Né? A evidência de Deus fez o mundo em 7 dias, em 6 dias, nos 7º dia descansou. Né? Então você vai guardar o sábado, você vai, não vai ter ninguém trabalhando dentro da sua casa. Lembra quando Jesus falou para os hipócritas lá dos fariseus? É engraçado, né, mano? Eu curei a mão do homem, está lá em Lucas, tá? Eu curei o homem que tinha a mão lá ressequida, vocês ficaram tudo bravinhos. Mas é engraçado, quando o jumento de vocês cai dentro do buraco, vocês não vão retirar. Solta eles para ele comer. Vocês são muito fanfarrões. Né? Então, quando a gente lê esse versículo aqui, lembra do dia, né, de sábado. Nós temos que separar um dia para o Senhor. Esse dia tem que ser separado, né? Para nós termos comunhão com Deus, para nós termos descansar, para nós esquecer do trabalho. Por que você acha que Deus falou para o cara, não, você não vai trabalhar, não? Quem é que trabalha aqui domingo em casa, não? Alguém fica em casa de boa? Não. Quem é o mentiroso aqui? Fala para mim que nós vamos pedrejar. Não fica, irmão. Você vai trabalhar. Não tem conversa. Você ficou em casa, você vai trabalhar. E tem gente que trabalha em casa no serviço, né? O serviço está lá e está trabalhando. Trabalha. Eu conheço um lá em casa que sábado, 8 horas da noite, está lá. Por quê? Porque nós não conseguimos ligar o nosso trabalho. Quer dizer que eu tenho que viver relaxadamente? Eu não falei isso. Eu falei que você não pode. Você tem que deixar um dia para o Senhor. E a pergunta é, mas por que nós, como igreja do Senhor, como igreja, nós escolhemos fazer um culto ao Senhor no domingo? Porque a Bíblia diz que nós temos que separar um dia ao Senhor. Nós escolhemos domingo. Por quê? Exatamente isso aí. Amém? Abram a Bíblia em Atos capítulo 20, verso 7. E alguém lê para mim, por favor. Por aí. 27, capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Amém? Entendeu por que a gente eles escolheram o primeiro dia, o domingo?
Jesus Cristo ressuscitou em que dia, irmão? Domingo. No terceiro dia ele ressuscitou. Ou eu estou enganado? Se ele morreu na sexta, a não ser que seja no bissexto, deixa pra lá, né? Brincadeira. Não, ele ressuscitou no domingo. Então a igreja, Paulo aqui pega aqui, ó, no primeiro dia da semana. Por que é? Porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Então nós como cristãos, nós como igreja, nós temos esse dia, porque foi em comemoração à ressurreição de Cristo. É por isso que a gente tem o hábito de frequentar os cultos ao domingo. É o primeiro dia da semana. Então Paulo estava errado? Se você achar que Paulo estava errado, boa sorte. Eu é que não vou meter a cara com Paulo. Sinceramente, irmão. De jeito nenhum. Eu brigo com você, brigo com qualquer um. Com Paulo não. Não sou louco. Então Paulo ele está aqui fazendo esse discurso, né? Ele faz o discurso, depois você vê na tua casa lá, né? Ele faz um discurso até meia-noite, o moleque estava sentado na janela, caiu, e o moleque morreu. E aí ele foi lá, pegou o moleque, ressuscitou o moleque, devolveu o moleque, estava, né? O jovem, se quiser. Eu brinco sempre com as pessoas, o importante não é o cara cair da janela. O importante é ter autoridade para ressuscitar ele. Se você tem autoridade para ressuscitar, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não tem, meu amigo, fica só nos horários, tá bom demais. Enfim, é por isso, irmãos, em Atos capítulo 20, verso 7, ele nos dá a base para nós termos os cultos ao primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então, se alguém perguntar para você, por que você faz isso? Porque Paulo fez lá em Atos. Como assim? Está lá, é só você ler lá. Ele vai ler Atos inteiro, mas faz ele Atos inteiro. Não vai falar para ele estar aqui em Atos 20, né? Não é fácil. Não está lá em Atos, lá pode ler lá e falar. Esse negócio não compensa, né? E você sabia, uma outra curiosidade interessante também, você sabia que dos 10 mandamentos, o único a não se repetir depois de Pentecostes é o quarto mandamento. É o quarto mandamento. Você sabia disso? É o único. Todos os outros se repetem. Paulo vai citar em Romanos, em Coríntios, em Gálatas. Jesus vai citar ele nos Evangelhos. Tiago vai citar, Pedro vai citar, menos um. Quatro sábados. Depois do Pentecostes, esse versículo foi, vamos dizer assim, sintetizado. Não é que ele mudou. Você tem que guardar o dia de adorar o Senhor, só que mudou. É o único mandamento que você não vai encontrar depois de Atos 2, da descida do Espírito Santo no Novo Testamento. Eu fiquei chocado com isso. Eu não sabia. Sério. As pessoas, você sabia? Não sabia, eu fiquei sabendo. Mas você vai consultar, você não acha ele mesmo, porque ele não tem, né? Aí no versículo 5, para seguir, ele vai dizer assim: honra teu pai e tua mãe. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, né? Quem acha que nasce mais homem ou mulher no mundo? Não? Oi? Mulher? É mulher? Vamos fazer uma discussão santa aqui, né? Uma briga santa aqui. Não saia em socos e pontapés, por favor, né? Se você falou que é mulher, você se enganou. Não, é homem. A maioria, se você falar 70% é homem que nasce. A diferença é que as mulheres vivem mais. Os homens geralmente com 22, 23 já morreram. Vocês sabiam dessa? Se você tem mais de 40 anos, você já é um herói. Pode agradecer a Deus, louvar a Deus. Mas é um fato, isso é cientificamente comprovado. Nascem mais meninos. Mas por quê? Porque os meninos eles se perdem mais fácil.
Por exemplo, se você pegar no crime, por exemplo, as pessoas que praticam crime, de poucas, hoje está aumentando o número de mulheres e tal, mas a maioria são homens. E eles morrem antes dos 20 anos. E as meninas continuam vivendo. Exatamente por causa desse versículo aqui. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Por isso que muitas pessoas falam, mas por que morre tanta gente? Porque Deus quer a nossa estrutura de família, né? Se você pegar lá o ensinamento que Paulo dá em Efésios, né? Você lê em Efésios que Paulo trata da família, ele vai dar um ensinamento dizendo: homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Se você acha que a vida de submissa é ruim, você imagina essa de Cristo que amou a igreja. Você é a igreja, tá? Eu vou te avisando. Então vê que Cristo aguenta com você, né? Aí ele fala: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, assim como Cristo. Beleza. Filhos, obedecei aos vossos pais, porque isso é mandamento com promessa, o único com promessa. Então, se você quer ver seu filho você prosperar, chegar aos 40 aos 50 anos, como eu cheguei, honra seu pai e sua mãe. E aí ele diz: pais, não aborrecei os vossos filhos. Ali está a estrutura disso aqui, de Deuteronômio, capítulo 20, um dos 10 mandamentos. Honra teu pai e a tua mãe. Porque a família, irmãos, foi Deus que criou. Deus não quer que a gente destrua a nossa família. Deus não quer que você perca a sua família. Deus não quer que nós pereçamos, né? Então, mas ele deixou uma regra básica. Mas se eu não honro meu pai e a minha mãe, fica difícil Deus fazer alguma coisa, né? Pensa comigo. Eu tenho muitos defeitos nessa vida, irmãos. Assim, tipo assim, tem defeitos bem zoados mesmo, né? Tem coisas assim horríveis que eu sei sobre mim. É sério. Mas tem uma coisa na vida que eu não carrego peso: é de não honrar a minha mãe. Isso. Quando eu falo da minha mãe, eu falo: glória a Deus, estou de boa. Minha mãe está no céu, era serva de Deus, orou por mim, eu me converti, cuidei dela. Bom. As pessoas falam: não sei o que, põe lá não sei aonde. Quando falou, quando ela não me colocou, quando eu estava lá largado, lá jogado, que não trago, tranqueira lá, não servia para nada, não tinha nem força nem para andar. Minha mãe cuidou de mim. Então, nada mais justo que eu cuidar dela hoje. Dá trabalho? Dá. Óbvio que dá, não estou falando que não dá, não. Precisa. Eu imagino o trabalho que eu dei para minha mãe. Pensa comigo. Foi muito, viu, irmão? Né? Desde sarampo, e parecia aqueles bonequinhos de pano que você balançava, você dobrava ele, enrolava, ele dava para colocar no canudo de sorvete, né? Até os problemas diários de adolescente, etc. Mas um dia Deus me visitou. Glória a Deus, aleluia. Eu entendi e consegui honrar o meu pai e a minha mãe. Não, meu pai não, porque meu pai tinha falecido. Meu pai faleceu, eu tinha 15 anos. Mas a minha mãe não. Minha mãe, eu convivi com ela durante, acho que uns 20 e poucos anos, eu e ela sozinhos. Ela faleceu e eu estava perto. Então, nesse quesito, eu não tenho que me envergonhar. Não tenho. Se fosse um tempo da lei, o filho morria. A Bíblia vai dizer, né, que aquele que você, por exemplo, né, se você mandou seu pai para aquele lugar um dia, a lei mandava você pegar ele, catar ele pelo cabelo, levar para fora da arraial, porque não podia matar uma arraial, porque era tão ruim que não prestava para morrer dentro de casa, foi lá de fora.
Né? E aí você pegava, cada um pegava uma pedrinha, não podia ser pedra muito grande, tá gente? Pedras que cabiam na sua mão. Porque se você jogasse uma pedra de 5 quilos, você matava o cara de uma vez. Então você tinha que jogar uma pedra de cada vez. A cidade inteira tinha que jogar uma pedra ali. Então não podia ser grande, tinha que ser pequena. Né? Uma pedrinha, assim, ficava na sua mão. E aí ele era apedrejado. Quantos casos desses aconteceram em Israel, irmãos? Nenhum. Por que será? Você fica por aí, na sua pergunta, amém? Vamos lá. Aí, honra teu pai e tua mãe, né? Esse é um princípio de família. Quando Deus instituiu o homem, se você pegar lá em Gênesis capítulo 3, Deus vai falar assim, ó: sede fecundos, multiplicai, encher a terra, dominai sobre todas as coisas, sobre todos os seres, sobre todas as aves, sobre a água, sobre o mar, sobre tudo que você tem aqui, você vai dominar, porque é um conceito de família, de autoridade que Deus deu. Então honra teu pai e tua mãe, né? Às vezes, hoje em dia está meio estranho isso, né? A gente fala: nossa, tem que honrar teu pai e tua mãe. Falo: não, você fica ali, né? Não vou fazer isso mesmo, não vou pedir bênção para minha mãe, né? Você não pede bênção, você pede cajadada. Você que sabe, fica à vontade, né? O segundo texto, o terço, aí começamos do sexto. Até o quarto nós sintetizamos em amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Do quinto em diante nós começamos a falar: não teu próximo como a ti mesmo. E aí é que vem os problemas da nossa vida, né? Aí a Bíblia diz: não matarás. Versículo 6: não matarás. Quando a gente fala de matar, a Bíblia ela é bem sintética e ela é bem esclarecedora. Existem alguns tipos de morte na Bíblia. Por exemplo, existe a morte acidental. O que é a morte acidental, irmão? Você estava andando no seu cavalo e a sua charrete 0 km. Estava testando ela na rua, passou, não viu o cara, a charrete passou por cima do cara, matou o cara. Você não viu o cara, ele estava bêbado, caído na estrada, à noite, não tinha farol. Naquele tempo a sua charrete ainda não tinha farol. Aí você matou o cara. Essa é uma morte culposa ou dolosa? Culposa, porque você não teve a intenção de matar. Agora eu peguei a minha charrete 0 km, coloquei 2 cavalos, vi que você estava vindo, peguei a charrete, bati nos cavalos, sabia que era você, passei por cima de você, fui lá depois, voltei, passei de novo por cima e passei de novo por cima. Essa morte é o que? Era uma morte com dor. Eu tive a intenção de te matar. Então toda morte que você tinha intenção de matar, está lá no capítulo 22 e 23. Toda morte que a pessoa, o causador dela, tinha a intenção que isso acontecesse, a pena era a morte. Quando a pessoa matava alguém acidentalmente, que é um crime que nós chamamos hoje de culposo, essa pessoa ela era retirada daquele local e era colocada numa cidade de refúgio. Por quê? Para que o vingador, o irmão daquele que não o matasse, se ela estivesse na cidade refúgio, ninguém poderia tocar nele. Então ele vivia tipo uma prisão ali, meio que domiciliar. Domiciliar. Muito obrigado. Então, a morte é essa. Então, não matarás. Esse não matarás é aquele com dor. Eu vou matar porque eu não gosto dele. Simples assim. Eu não vou matar porque ele roubou a minha coxinha. Eu vou matar. Não tem jeito. Isso aqui é uma relação, tipo, você não pode matar. Quando Caim matou Abel, foi Caim que matou Abel. Ele matou com dolo ou por casualidade? Dolo. O que Deus falou para Caim? Caim, o pecado está na sua cara. Cabe a ti dominar. Ele não dominou, né? Aí ele diz: não adulterarás. Vamos lá. Esse adultério aqui é uma coisa muito interessante que as pessoas confundem o que é adultério.
duas pessoas não casadas têm um relacionamento sexual. Não são casadas, são pessoas comuns que vivem por aí e elas têm um relacionamento sexual. Essas pessoas não cometem adultério. Elas cometem prostituição, fornicação. Aí você pode escolher o nome que você quiser. O adultério, ele só ocorre quando a pessoa é casada. Porque, vocês lembram do texto da pegadinha dos fariseus para Jesus? Os fariseus chegam, a mulher fala: pegamos essa mulher no ato do adultério. E Jesus está lá escrevendo na areia. Não sei o que ele estava escrevendo, não me pergunte. Tem uns teólogos espirituais que dizem que ele estava escrevendo o pecado de cada um lá. Haja areia, escreveu o pecado daquele povo, né? Pelo amor de Deus, né? Mas ninguém sabe o que ele estava escrevendo. Se ele estava desenhando, fazendo uma caricatura, ninguém sabe. Estava lá escrevendo. E aí a Bíblia diz que os caras chegam, põem aquela mulher diante de Jesus e falam: mestre, essa mulher foi pega no ato. Isso é um fato. Eles pegaram ela no ato. Ela estava dormindo com uma pessoa. E o que aconteceu? Jesus continuou lá. E os caras falando groselha. Jesus pega, olha para a cara dele e fala: não, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. E é engraçado, né, que se você relatar, o ser humano ele é tão ruim, ele é tão maldoso, que a Bíblia diz que das crianças ao ancião. Não, criança é tudo bonzinho, tudo cheio de Deus. Vai nessa. Dos menorzinhos aos anciões, todos estavam com a sua pedrinha na mão. Que hora que eu posso jogar minha? Que hora que eu posso jogar minha? E aí Jesus, por que Jesus, aqueles caras queriam pegar a Jesus? Porque na realidade ele tinha que ter trazido os dois caras, a mulher e o homem. Senhor, esses dois foram pegos em adultério. O que devemos fazer? A lei diz que eles devem ser apedrejados, para que se extirpe o mal de Israel. Então, quando eu falo de adultério, irmãos, pensa comigo, como era difícil adulterar no Velho Testamento. Eu brinquei no dia desse na escola dominical aqui. Eu falei: como é difícil adulterar no Velho Testamento. Primeiro, o cara podia ter quantas mulheres? O tanto que ele conseguisse sustentar. Nos dias de hoje, talvez um, mas naquele tempo 5, 6, 10. Jacó tinha 10, 12 mulheres. Agora pensa comigo, irmão, como é que o cara vai conseguir adulterar tendo 10 mulheres? É quase que impossível. Por quê? Não tem lógica. E se ele quisesse casar com outra, ele casava. E por que o cara ia querer adulterar com uma mulher casada? Ou com um homem casado? Não tem lógica. Era a coisa mais rara do mundo. E mesmo assim as pessoas morriam por causa disso. Não tem fato da pessoa morrer porque a criança desobedeceu, mas a adulta tem. Então não adulterarás. E tem o adúltero também, o adultério, irmãos, que nós conhecemos bem, que é o adultério espiritual. É quando você coloca outro Deus no lugar de Deus. Você começa a adorar a Deus no Facebook. Você começa a adorar a Deus no Instagram. Aí fica meio difícil o negócio. Está havendo uma ruptura aí de casamento. Deus, isso aqui não é uma aliança, não é um pacto. Quando você casa, você recebe uma aliança. Quando você faz um pacto ali com a pessoa que está ao teu lado. E quando você aceita Jesus, você fez um pacto que Ele é o seu único Senhor e Salvador. Quando eu começo a ter ali um Facebook na minha vida, um Instagram, um filme de conteúdo inapropriado, etc, 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 dinheiro, isso, aquilo, eu também estou adulterando. A maior, 90% dos adultérios que a Bíblia diz está se tratando da parte espiritual entre Deus e o mundo. Não é isso que ele compara lá, Jeremias compara com foi ministrado aqui essa semana, né? Não adulterarás. Olha essa aqui, ó, não furtarás. O que é o furto, irmão? Né? As pessoas pensam: o cara roubou. Não, roubo é quando você usa emprega força e violência. Ou você é mais forte, pega uma faca, aponta dele, passa o seu pastel, e a pessoa tem que obrigar a devolver o pastel. Esse é o tipo de roubo. Agora furto não, furto é quando você não tem
é ingrato, é ameaça. Você está vendo ali aquela caneta Bic novinha, era, perdeu o Playboy. Caneta Bic, meu irmão, é um negócio interessante. Deus vai precisar um dia revelar para onde elas vão, porque não é possível. Você bota a caneta aqui, ó, quem tem escritório em cima da mesa, bota a caneta lá. Você bota a caneta, põe uma câmera, porque ela vai sumir, irmãos. É incrível isso. Né? Eu falo isso porque todo dia sou mãe. Oi? Aí, viu? O cara lá tinha que comprar uma caneta nova. Não, já? Não. Esquece. Existe uma lenda africana que todo elefante morre num cemitério, porque ele vai para lá para morrer. Ninguém sabe onde é. É para onde as Bic vai. Toda a caneta vai para esse cemitério. Ninguém sabe onde fica, ninguém viu. Né? Então o furto, ela é esse tipo de coisa. A gente brinca, né? Que fala do furto. Ah, o cara furtou. Ah, o cara furtou. Você consegue furtar grandes coisas? Não. Você consegue furtar coisas pequenas. Tipo, você consegue furtar a galinha do vizinho. Você consegue furtar o boi. Você vai lá, pega, arrasta o cavalo, né? Ou a moto, ou o carro, né? Mas o furto é aquilo que é feito, uma coisa que aparentemente parece que não tem problema, né? Você já reparou que alguns crimes a gente fala, não, foi só um furto, o cara roubou uma laranja, o cara roubou uma caixa de fósforo, o cara roubou um palito de fósforo, o cara furtou. Isso é o que? Pecado. Irmão, não importa. Eu sempre vejo, não importa se você rouba um maço de fósforo, não importa se você rouba uma caixa de fósforo, ou se você rouba, furte um palito de fósforo. É roubo. É furto. Acabou. Não furtarás. Aí ele traz aqui, né? Aí ele diz aqui no capítulo, no versículo 9. Aí ele começa a dizer uma coisa interessante aqui, ó. Não dirás falso testemunho. Meu irmão, a Bíblia diz em Provérbio que Deus, acho que é Provérbio, se não estou me engano, estou meio esquecido, mas está lá na Bíblia. Que 6 coisas Deus abomina. 6 coisas Deus detesta. Uma ele abomina. Aqui cria contenda entre os irmãos. Se você ler a história de Jezabel, quando o cidadão resolve não vender a sua vinha, né, está lá descrito no livro de Reis, ele fala, eu não vou vender minha vinha para você, é herança do meu pai, foi herança que minha família deu, e herança não se vende, herança se mantém perpetuamente, né? E ele vai lá e Jezabel pega e fala assim, ó, eu vou arrumar a vinha para você, ó, seu rei, sem vergonha, deixa que eu resolvo isso. Ela vai lá, manda a carta, pega o seu anel do rei, põe lá e manda para os anciões e diz, ó, levanta 2 ou 3 aí, sem vergonha, que testemunhem contra ele, e ele vai e fala para ele, leva ele para o meio da cidade e apedreja ele, porque a testemunha de 2 ou 3 pessoas, ela matava alguém. Você imagina, o cara não gosta de você, o delegado da cidade, olha, eu não gosto de fulano de tal, arruma 3 malandros, ó, eu vi ele fazendo tal coisa, então, prendi, jogava no calabouço, já é. Tanto é que eles tentaram fazer isso com Jesus, levantaram-se vários lá para tentar acusar Jesus, né? Então, não dirá, você não pode dar falso testemunho, de forma alguma, irmãos. Eu sempre tenho uma coisa comigo que eu falo, a verdade é uma coisa absurda. De vez em quando a verdade nos machuca. A gente fala um negócio e a gente tem que fazer. Ah não, mas eu vou me prejudicar, meu irmão, você já falou. Tem acordo. A Bíblia diz, é sim ou não. O que passar disso é do maligno. Então a gente, eu estava comentando em casa, conversando em casa, né? Que eu tinha marcado feito um esquema lá no meu serviço para pegar uns dias de folga e tal. E aí minha esposa falou, mas não tem como voltar atrás. Eu falei, não, porque eu já tenho a minha palavra. Eu falei com o rapaz, eu vou fazer. Irmão, tem muita coisa na vida que eu não faço, mas quando eu falo que eu vou fazer, eu faço. E aí ele pegou, eu falei para mim, não tem como mudar. Aí Deus foi tão bom, irmão, foi tão bom, mas tão bom, que o cara arrumou outro cara para fazer. Tranquilo, de boa. Abri mão, né? Não precisei nem fazer, ele mandou mandar mensagem, tá tranquilo, não precisa fazer mais aquilo não. Né? Então, nós,
Eu não. Não brigar comigo. Não darás falso testemunho. E o versículo 17 é uma coisa interessante no versículo 17. Vamos lá entender o versículo 17. Aí depois eu vou passar uma relaçãozinha de versículo para você ler em casa. Eu vou terminar, tá, irmãos? Prometo. O Nicodemo fala, toda vez que o pregador fala que já vai terminar, ele está mentindo para você. Mas eu vou terminar daqui a pouco, para ficar tranquilo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Aqui nós temos, Deus está tratando de coisas o que, irmãos? Não. Do que Deus está tratando aqui? Entendi nada. Não. Deus está tratando de? Por exemplo, alguém vê que eu estou cobiçando esse microfone? Aqui Deus está tratando com os seus pensamentos. No capítulo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Irmãos, eu posso desejar a casa do fulano lá a vida inteira, ninguém vai saber. Ninguém. Né? A não ser que você seja aquele lá do... eu queria ter uma casa assim, de outros tamanhos. Não é isso, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então você pensa comigo, tipo assim, existe a cobiça. Ela não é algo visível, ela é algo interno. Nem o ser, nem a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. O que diz a Bíblia lá em Tiago? Do pecado, você pensa, está lá em Tiago, você pensa, o pecado desce no coração, se materializa e você o pratica. Tiago ele escreve muito bem isso, está falando assim, olha, não existe uma... Se você começa a pensar, a gente sempre brinca, né, de pensar, tipo assim, ninguém adultera. Hoje eu saí de casa para adulterar. Estou louco para adulterar hoje. Vou bater na parede, na rua ali, olha, eu no ponto de ônibus e falo, quer adulterar comigo? Não faz isso. Você já viu o que vai fazer? Você não quer adulterar comigo hoje? Estou louco para adulterar com alguém. Não. É uma conversa aqui, uma conversa ali, um dia triste aqui, um dia chuvoso ali. Aí você começa, tá? Daqui a uns dias você vai ver o que aconteceu. Você apresentou o pecado ao mundo. Mas ele já está dentro, ó. Por isso que a Bíblia diz, né, no Salmo, né? Não coloque coisas imundas diante dos teus olhos. Porque os seus olhos são a alma do seu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse versículo, com esse capítulo 17 aqui, que ele vai tratar das coisas que eu penso. Por isso que Paulo descreve lá em Coríntios 11 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não cabe a mim examinar você. Graças a Deus por isso, como eu já falei. Estou feliz a ver que eu não preciso te examinar. Meu Deus do céu, deixa para lá. Eu já estou com problema demais, irmão. Deixa você que se vire lá, né? Você que lute com Deus, tá? De boa, né? Os 10 mandamentos ele aponta para Cristo, como tudo na Bíblia, né? Como tudo em livro do Êxodo, ele vai apontar para Cristo, né? Em Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo. Em Romanos 1, 16, 17 diz que nós somos salvos por fé e não pela lei, né? Em Gálatas 4, verso 5 diz que nós somos feitos filhos de Deus, não pela lei, mas por adoção. 1 Coríntios, no capítulo 1, do 30 ao 31, diz que a sabedoria supera a lei, né? Então, em Romanos 10, 8 diz: com o coração crê, com a boca se confessa, para a salvação. Então, irmãos, quando a gente fala dos 10 mandamentos, a gente está apontando para Cristo.
Cristo aboliu a lei? De forma alguma. Cristo cumpriu a lei. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele cumpriu toda a lei, inclusive os 10 mandamentos, que eu e você não conseguia cumprir. Agora cabe a cada um de nós aqui pegarmos esses 10 mandamentos, colocar no nosso coração e falar: eu só tenho o Senhor acima de mim, eu amo o Senhor acima de todas as coisas, eu procuro amar o meu próximo como a mim mesmo, e eu vou obedecer essa palavra, porque Cristo morreu por mim. Eu estava perdido, eu estava destruído, mas Cristo morreu por mim e cumpriu-se a lei. Então, se cumpriu a lei, irmãos, eu não preciso ter a lei. Não é isso que Paulo fala para Pedro lá em Gálatas, capítulo, acho que é 3 ou 1, fala: eu fiquei meio chateado com Pedrão, porque Pedrão chegou e fala: Pedro, você é judeu, não vive como judeu, por que você quer colocar que o ímpio viva como judeu, o gentil viva como judeu? Você está fora da visão, Pedrão. Imagina, Paulo e Pedro numa discussão dessa. Se fosse hoje, seria um bom babado no Facebook, mas não é, né? Então, tipo, deu lá, os dois até se estranharam lá. Leia lá em Gálatas, capítulo 1, se não for me engano, eu acho que é o verso 1. Não, acho que 23, uma coisa assim. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o fim da lei é Cristo. Aí lá em Lucas 16 diz: a lei e os profetas duraram até Cristo. Depois disso vem o reino de Deus. Amém? Amém, irmãos? Alguma dúvida? Obrigado. Amém? Vamos colocar de pé? Os 10 mandamentos é muito legal. O dia que você estiver de ler, não é porque da Record, não. Você tem que ver os 10 mandamentos da Bíblia, tá? Da Record é meio furado, mas esse da Bíblia é bom. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Vocês tenham um resto de semana abençoado, cheio da presença de Deus. Que a palavra de Deus abunde em vós, transborde em vocês, vocês possam conhecer e reconhecer Cristo na palavra, conhecer a verdade, conhecer a vida, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, que Deus abençoe, dê uma semana de paz, de vitória, de transformação. Aquilo que estava retido seja liberado, aquilo que estava preso seja solto. Em nome de Jesus, todas as amarras do inferno que têm se levantado caia por terra. Em nome de Jesus, que você tenha aí os dias para se preparar para essa campanha, que seja bênção e que a glória de Deus se manifeste sobre a tua vida e sobre os seus. Em nome de Jesus, esse é o desejo do meu coração nessa noite para a tua vida. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Os que creem digam amém. Deus abençoe.